Olá, amigas. Olá, amigos. Meu nome é Joaci Cordeiro, sou gestor da ONG ABC da Educação Ambiental, uma organização sem fins lucrativos voltada para apoiar a educação ambiental nas escolas de níveis fundamental, médio e superior. Hoje, com muita alegria, com muito prazer, vamos conversar com o nosso amigo Gustavo Adler, um biólogo, um jovem cientista que fez uma importante experiência convivendo com os macacos no bioma do Cerrado aqui no Brasil. Gustavo, o que você tem a contar de mais relevante dessa sua bela experiência? A minha infância toda eu gostava de mais predadores e sempre tinha aqueles documentários, né? Eu assistia muito documentários, sempre aqueles documentários sensacionalistas que falava do tubarão branco, que ia matar as pessoas. O filme Tubarão Branco eu assistia várias vezes. O que me fascinava era isso. Não gostava dessa ideia de que o homem conseguiu superar a natureza, domar a natureza e controlar a natureza. Eu achava isso uma baita arrogância e uma baita redução da natureza e todo o esplendor que a natureza é. E aí, tempos aí, depois passei a gostar também de catástrofes, terremoto, tornado, furacão, vulcão. Mas aí isso me fez. Aí eu pensei a minha carreira, comecei a pensar em trabalhar no zoológico, isso na adolescência, pré-adolescência, comecei a pensar nisso, né? Eu trabalho no zoológico, guarda florestal, essas coisas. E aí, quando chegou na juventude, para a escolha do que eu quero carreira, né? Fazer faculdade e tal, eu escolhi biologia. Né? E aí, quando a biologia, eu fui entendendo mais essa questão que o homem não... Aí é que está o erro, né? O homem se achar distante da natureza, não parte da natureza. A natureza lá e o homem pode controlar a natureza. Isso aí não faz sentido essa ideia de controle da natureza. Controlar a natureza é o quê? Controlar a si mesmo? Controlar o próprio homem? Se o homem é para ser livre e controlado, aí eu comecei a... E dentro disso também está o meu motivo, porque eu gosto tanto de comportamento, né? Porque estudando comportamento, estuda a natureza do comportamento, e assim vai. Aí tem várias leques. Qual o primeiro passo depois que você concluiu a sua graduação em biologia? Na verdade, assim, foi durante a graduação que eu comecei a seguir meus primeiros passos, né? Meus grandes passos foi durante a graduação, estágios, trabalhos que eu fiz, desenvolvi. Eu fiz estágio no Museu Nacional por 3 meses com polinização de fanerógamas, que é o quê? Polinização de angiospermas, ou seja, plantas que dão flor, que são polinizadas por animais. Porque o pinho, por exemplo, não é polinizado pelo animal, já o mamão é, né? A abelha, o maracujá, né? Essas plantas são polinizadas por abelhas. Também tem a planta que é polinizada por vento, né? Mas essas são as angiospermas. E eu estudei elas por 3 meses, a polinização delas, ou seja, abelhas, mariposas, como as adaptações das abelhas e mariposas, morcego, até mosca e tal. E aí passei 3 meses, só que eu queria estudar comportamento. E aí conheci uma pesquisadora que foi minha grande orientadora, minha grande mestre na área, que é a Cristiane Rangel, lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que trabalhava com primatas. Ela estava querendo coletar e esterilizar os saguis, os souins, né? Que é aqui do Nordeste, e os do Centro-Oeste. Que lá no Rio foram feitos tráfico de animais, solturas equivocadas, levaram os animais que são nativos daqui do Nordeste e os que são nativos do Centro-Oeste brasileiro para o Rio. E lá no Rio já tem os saguis de lá, das espécies de lá, mico-leão dourado, o souin da mata, que é o cara de palhaço, tem uma cara de palhaço, de coringa, muito interessante, muito bonitinho. E aí ela fazia alinhamentos, captura, alinhamento mas ela quando eu estagiei lá, ela não fazia ainda a esterilização. Ela estava só testando a captura, testando o procedimento. E nisso também, eu apanhei o comportamento dos saguis
dos Soins, que lá no Rio chamam de sagui. E aí eu fui também seguir o comportamento de macaco prego. Passei uns 4 meses seguindo macaco prego. Aí comecei a ler sobre. Comecei a ler sobre. Aí fiz cursos com orcas, cetáceos, golfinhos, fiz um curso em Cananéia, golfinhos. E sempre em comportamento, sempre adorando o uso de ferramenta, resolução de problemas em animais não humanos, uso de ferramentas, cultura. Essa é uma área muito interessante, porque justamente é na razão, né? O homem, a nossa espécie, se vale da razão, da nossa inteligência superior. E, na verdade, quando você estuda as outras espécies, essa área, e procura saber o que é superior a nossas, o que tem nós superior na nossa inteligência, isso não tem muito claro, não há muito uma parede muito clara. O que é claro é a linguagem. O que é claro é a linguagem, é a simbologia. E aí depois eu terminei minha faculdade, tentei mestrado, reprovei algumas provas, mestrado lá em São Paulo, na USP. E aí eu tive a oportunidade de estagiar no Muriqui, com o projeto Muriqui da Keren Strayer, no interior de Minas Gerais, na Mata Atlântica. Um resquício de Mata Atlântica que tem uma reserva particular do Feliciano Miguel Abdala, que é um dono de terra do interior de Minas, que destinou 900 e poucos hectares, 980, sei lá, 900 e tantos hectares de uma das terras que ele tem para a preservação desses animais, junto com a Keren. E a Keren ficou responsável por estudar. E aí os estagiários passavam 14 meses nesse estágio, acompanhando os muriquis. São animais, são os maiores primatas da América. E aí, pronto. E aí terminou esse foi a minha última experiência com primatas e tal. E aí depois eu estou me encaminhando para aprender, conhecer e tentar aplicar agrofloresta, agricultura orgânica e ecológica, como uma ferramenta dessa integração, né, dessa volta, desse reconhecimento, né, de que o homem é mais um. A gente tanto quer nos ver separados da natureza, mas quanto mais tentamos ser separados da natureza, mais nos assemelhamos a um formigueiro, né? Normalmente a gente vê um tipo de escola no Brasil em que não há muito espaço para o professor usar o encanto, o deslumbramento para ensinar para os alunos. Eu vejo que no campo das ciências, da natureza, no caso da biologia, tem muito espaço para o professor ensinar pelo encantamento, pelo deslumbramento, porque tudo é muito lindo, não é verdade? Exatamente. Você vê a beleza de uma fotossíntese, né? Você vê a beleza da parte da digestão do ruminante, que não digere a celulose, que tem micro-organismos, né, em todo o ambiente estomacal do boi, do ruminante, para digerir a celulose. Então, aí tem muito encanto, muita beleza. O desenvolvimento de um feto é muito belo, é muito encantador, né? É verdade. Então, eu fico imaginando que uma pessoa que tem esse coração anelante aí pelo mundo da ciência como você se dedicou sempre do início, antes de entrar na faculdade, você já tinha as suas curiosidades, né? Você falou aí motivado pelos seus filmes que você assistia, já despertou muita curiosidade. Então, como você foi tocado pelo encanto, apesar do que eu vejo que o ensino não favorece esse ambiente encantador de deslumbramento. O ambiente é muito competitivo, o ambiente de escola, então não há espaço para cultivar isso. O grande problema da ciência, ou seja, contemporânea, é isso, né? Como transmitir conhecimento, essa beleza, toda essa riqueza do conhecimento da biologia para as pessoas, né? A educação, aqui não quero ser clichê, né? Todo mundo já fala, que educação, precisa da educação, mas a educação, o pessoal pensa em educação sempre uma forma de uma doutrina, como
um mecanismo de direcionar o comportamento, de moldar o comportamento dos jovens para que eles tenham aquele comportamento esperado, né? Mas, na verdade, é aí que está o erro, né? Que é o que tu falou, né? Uma educação é competitiva, que visa um resultado, quando, na verdade, ao meu ver, a educação tem que ser o contrário. A educação, na verdade, tem que estimular a nossa curiosidade, o nosso olhar para o belo, para o encanto, né? Tem que estimular nosso encantamento, nossa capacidade de nos encantar pelo aquilo que é grande, pelo aquilo que é naturalmente grande, né? Naturalmente magnífico. Na biologia tem muito espaço para isso, né? Com todos aqueles fenômenos da natureza. É tudo muito lindo, né, rapaz? Então, exato, tem. Quando o aluno, verdade. cientista como você, o cientista cidadão como você, vê um quadro desse, você se apaixona, você se entrega a querer conhecer mais, né? É muito interessante. Sim. Então, eu fico feliz de ver um jovem que está fazendo o seu trabalho em função de uma visão interior, de uma necessidade interior de aprender, de pesquisar, de investir. Eu acho isso muito lindo, né? Esse compromisso com a pesquisa, né? Com a investigação, quando o jovem se lança a buscar esses conhecimentos por uma questão de uma paixão interior, né? De uma necessidade interna. É muito bacana. E aí você se realizou com tanta beleza ao seu redor, né? Como é que é o encantamento aí com relação aos animais? Como é que é o seu deslumbramento? Qual é a sua admiração com relação a esse convívio que você teve com os macacos aí no Cerrado? Então, respondendo a sua pergunta, mas objetivamente na verdade, com os macacos eu tive a oportunidade de me sentir inserido, não inserido como membro, mas como parte do ambiente, né? Como parte de mais um ser vivo ali, que os animais perceberam que eu estava ali e me trataram como mais um ser vivo, uma tartaruga, um bicho. Não que ele sabe muito bem o que é tartaruga e que eu não sou uma tartaruga, mas eu sou um bicho que não faria mal, então eles se desarmaram. E aí é que é o momento massa, porque você consegue, ele desarmado, tecnicamente falando, habituados à nossa presença, eles vivem como o dia a dia. E aí você desvela várias coisas sutis que você pensa que é só humano que tem. Coisas que a gente pode dizer base da arte, como se comunicar e no ato de se comunicar, escolher certos atos, certos sons para alcançar um objetivo específico. E o legal é isso, você ter a sensibilidade de olhar para aquele comportamento, olhar para aquele ser e perceber as nuances, que tem um objetivo específico. Porque tem vários objetivos, né? Gustavo, houve alguma experiência assim que lhe despertou um grande encanto de você conhecer nesse seu estudo dessa convivência com os animais, no caso com essa experiência com os macacos? O que é que mais lhe emocionou, se chegou a esse ponto? O que é que mais lhe encantou? O que mais me emocionou foi... O que mais me encantou... Teve duas cenas que eu vi que mais me encantaram. 3, na verdade. Mas uma cena já é bem batida, porque para quem conhece o comportamento de macaco prego, que usa ferramenta, foi presenciar o macaco prego quebrando coco com pedra. É um grupo que no Tietê, no Parque Ecológico do Tietê, lá em São Paulo, que usa pedra. Ele seleciona a pedra, ele seleciona a pedra adequada, ele seleciona o tipo de pedra mais dura, pedra mais pesada, pedra mais quebradiça e mais leve, para cada tipo de fruta dura, encapsulada que ele tem. Que tipo de coco? E ele também... na época... Buriti, aqueles coquinhos de palmeiras de Mata Atlântica. Eles falam que eles quebram um coco babaçu, né? Que é muito compacto. Quebra. É muito denso, é muito rígido o coco babaçu, né? Eles chegam a quebrar um coco babaçu. É fantástico isso. O coco que eu vi eles quebrando era um coquinho pequenininho.
Mas isso não foi o grupo que eu acompanhei, o grupo que eu acompanhei. E aí, assim, eles pegam e giram a pedra até ficar na posição certa. Eles selecionam a área que vai chocar com a fruta. Porque precisa ser uma área para evitar a fruta sair escapar e não quebrar. Tem que ser uma área plana, mais plana possível. Então quando é precisa, e quando é uma fruta que tem uma área em que é melhor um objeto pontiagudo que fure do que amasse, aí é ao contrário, eles procuram direcionar contra o fruto a área que tem mais pontiagudo. Eles aprendem com os pais. E não, isso tem um vídeo até. O que acontece? Os adultos, e tem até um estudo interessantíssimo que fala, que demonstra, que averigou, que perguntou assim, será que eles olham, observam mais os adultos mais proeficientes ou os que têm mais afiliação emotiva? Ou seja, será que os filhotes, porque assim, os filhotes, o que acontece? Os filhotes observam os adultos quebrando, porque eles têm interesse em pegar os restos que sobram, né, no chão. E aí eles, nessa observar o adulto quebrando o coco, eles também ficam, sabe como criança imitando o adulto? Ele se imagina sendo por exemplo, o pai é médico, aí o filho fica brincando de médico. Ou o pai é, sei lá, advogado, ou então o pai ou vê os adultos falando inglês, aí a criança fica, aí o macaco fica, o filhotinho macaco fica simulando, fica fazendo um comportamento sem pedra, pega uma pedra na mão e fica só batendo no ar, simulando, imitando o comportamento como se estivesse se imaginando na minha cabeça, se imaginando sendo adulto, né? Se colocando, fazendo teatro, se personificando como se fosse ele o que estava quebrando o coco, né? Às vezes brincando. E aí, mas assim, o brincar também, eles brincam com a pedra também. Aí o que acontece? Depois do macaco observar o adulto fazendo esse comportamento com essa ferramenta, ele vai explorar. Aí ele explora, ele pega a pedra e bate na outra pedra, pega 2 pedras e bate na outra pedra, aí pega a pedra e sem fruto, bate na matriz rochosa, onde era para estar o fruto, mas sem o fruto, bate o fruto na pedra, bate o fruto na matriz rochosa, rola a pedra. E aí eles vão explorando, vão brincando. E aí no estudo mostrou que eles procuram observar mais os adultos proeficientes, ou seja, os mais eficientes na quebra, na utilização da ferramenta, do que os mais parentados, ou que têm algum laço afiliativo de possibilidade. Ou seja, apesar que não é a mãe, ele não olha muito a mãe, ele olha o macaco do grupo, que é eficiente. Se for a mãe, ótimo. Se não for a mãe, for que não tem nenhuma relação de afetividade com o filho, com ele, com o filhote, com o jovem, ele vai procurar mais olhar esse. Então, percebe que ele, além de ser capaz de julgar, depois de adulto, né, depois de ter conhecimento, de julgar qual a ferramenta necessária e qual a área adequada para conseguir abrir aquele fruto, qual a área adequada da ferramenta, qual a ferramenta adequada, ele é capaz de julgar também qual é o membro que é mais eficiente na realização daquela tarefa. É incrível, né? Incrível. Isso. E aí, assim, voltando para a pergunta original, isso foi uma das coisas que eu me encantei, porque quando eu vi o macaco prego pegando a pedra e rodando a pedra até chegar na posição certa que ele... Mas o que mais me encantou, em termos dessa coisa, foi ver o macaco prego do meu grupo, que não usa ferramenta, é um grupo que não usa ferramentas. É do lado da Faixa Juca, macacos pregos da Mata Atlântica normalmente não usa ferramenta. Aí tem uma explicação, mas não cabe aqui entrar nessa questão. Mas eu vi o alfa desse grupo fazer uma coisa muito interessante. Tem um coco de uma palmeira cheia de espinho.
que é meio grandinho, que não é desse tamanho aqui mais ou menos, mas para um macaco prego é como se fosse do cabelo duas mãos. E aí ele estava futucando com o dedo o fundo do coco. Ele abriu o coco, né, com a boca, e estava lambendo, botava o dedo como se fosse iogurte, sabe? Uma cápsula de iogurte, botava o dedo, pegava o dedo como se fosse uma colher e botava na boca. Mas o interessante é que, quando ficou depois de um tempo, eu suponho que que o coco, o material alimentação ficou muito muito lá no ralo, ficou um restinho lá no fundo. Aí ele pegou uma muda que tinha ele estava num tronco, aí ele desceu no chão e ficou procurando, aí pegou a muda, tirou do solo, destacou e começou a esfregar o tronco, a raiz, botou dentro desse coco e ficou esfregando e ficou lambendo a muda, como se fosse uma colher, usou a muda como colher, sabe? Isso me encantou, assim, caramba. Mas ele não usa o ferramenta tradicionalmente, ele não tem tradição. Isso foi um caso, e outro estagiário da Cristiane tinha acompanhado os macacos também, não tinha visto nada de uso de ferramenta. Então, foi um caso anedótico, né? Provavelmente o indivíduo fez ali, mas é aquela coisa, a gente faz um comportamento, mas não acha que aquele comportamento é tão eficiente assim, ou tão importante. Faz, às vezes a gente está achando que às vezes a gente está descobrindo a roda, mas não dá muito, fez para aquilo fim, e no fim amanhã já esqueceu, não dá muito valor. Gustavo, outra coisa. Mas o que mais. Não, ainda tem a terceira, que é mágica, que foi ver o muriqui, uma fêmea muriqui, que veio de outro grupo, aí já com os muriquis, seguindo muriquis, carregando o filhote da fêmea do grupo. Ela veio de outro grupo, estava imigrante, ela foi imigrante, porque no muriqui que imigra é a fêmea. Aí é uma fêmea jovem de 5, 6 anos, que veio do meu grupo pro grupo da minha namorada, estava no grupo da minha namorada, e aí eu estava lá seguindo, eu estava num dia de folgas, acompanhando minha namorada, né? E aí a gente viu ela, a Nani, seguindo, pegou o filhote, a mãe estava andando, a mãe tinha andado junto com o grupo e o filhote ficou. E ela estava no filhote, estava em fase de ser carregado, né? Pelas costas. E aí essa Nani pegou o filhote, basicamente, e levou até a mãe. Na verdade, foi um comportamento, assim, precisaria para descrever, aí caberia vale a pena, caberia uma descrição bem interessante, porque o comportamento dessa jovem ela levou o filhote, o filhote subiu na cacaúza dela, e ela se sentiu meio incomodada, porque ela não tinha esse costume, e aí ela foi caminhando pela árvore, fazendo a curva, curvando-se em direção à mãe. E aí deixou o filhote no meio do caminho e foi embora. E voltou, aí fez o caminho do grupo. Do caminho que o grupo estava seguindo. Aí o filhote começou a chorar. Aí a mãe voltou, essa jovenzinha voltou, tomou de volta, pegou o filhote, voltou, botou a mão, estendeu a mão no galho que o filhote estava, o filhote subiu na Nani novo, aí a Nani voltou para trás até a mãe, aí deixou o filhote subir na mãe e aí foi embora. Mas e aí tem vários estudos, assim, de estudo com cuidado aloparental, e aí isso para mim foi o mais encantador, assim. Então, foi o que me deixou, assim, esse é uma coisa que eu guardo para a história, assim, que um dia eu ainda vou, sei lá, escrever, fazer alguma coisa com essa memória que eu tenho. Que aí tem carinho, né? Aí tem comportamento afetivo, né? Afetivo, aí tem responsabilidade, aí tem, vamos dizer assim, contextualização com a situação e tal. Tem uma saída para cada situação, para cada contexto, né? Tem essa pluralidade aí de comportamento. Não, e o mais interessante é que era uma fêmea de outro grupo, que mal conhecia aquele grupo, estava chegando agora. Mas teve total apoio, né, no ambiente. E justamente ela faz isso, ela tem esses hábitos de ajudar também como uma estratégia de adquirir simpatia do grupo, né? Que ela está chegando agora, ela precisa ter o acolhimento do grupo. Aí ela
também isso acaba sendo uma estratégia do grupo ver que ela é que a mãe, por exemplo, que ajudou ela, que ela acha que a mãe desse filhote é uma mãe muito importante no grupo, que o grupo tem muita respeito, que é uma mãe, é uma fêmea velha já, e as fêmeas e machos mais velhos são muito mais quistos no grupo. E aí, ou seja, ela estava fazendo um favor para uma fêmea muito querida no grupo, então isso ganha ponto. E tem estudos já, a Karen já publicou vários artigos relatando isso, né? O papel da ajuda. Uma das coisas que eu admiro muito em vocês cientistas, em relação à natureza, aos animais, uma coisa que eu acho muito interessante é que vocês cientistas, principalmente lidando com os animais, vocês aceitam o animal tal qual o animal é, né? Você aceita o animal tal qual ele se comporta. Você simplesmente aceita. Se o animal é agressivo com você, o cientista, ele não briga com o animal, ele não revida, ele respeita a natureza, o estágio que o animal se encontra, né? E aí fica uma relação de grande respeito e não exige que o animal seja diferente daquilo que ele gostaria que fosse, né? Não é interessante isso, né? Você não quer adestrar o animal para que esse animal seja seu escravo, para que esse animal lhe obedeça. Geralmente o cientista, ele deixa o animal tal qual ele é. Como é que você vê isso? Então, essa é uma... Porque assim, na verdade, para você conhecer o outro, você tem que deixar o outro se manifestar como ele é, né? Se você interfere e busca interferir no outro de forma que ele haja como você espera que ele haja, você não está conhecendo ele, você está, na verdade, fugindo dele, né? Eu tive um amigo que ele quase mata o cachorro dele, porque o cachorro mordeu o filhinho dele. E ele não se comportou como cientista, ele se vingou do cachorro, quase que mata o cachorro. Se você vai matar um animal, você se livra do problema, você se vinga, né? Você extravasa a sua raiva, mas tu se privou da chance de aprender, conhecer com o outro, o animal, você aprender coisas importantíssimas que até fariam com que você evitasse futuramente os mesmos riscos, né? Então, essas coisas, um pesquisador, um cientista tem que, para ser pesquisador, tem que buscar, né? Então, não pode, em hipótese alguma, uma coisa que do comportamento, o estudo do comportamento não pode fazer é alterar o comportamento animal, porque senão você, alterando, você está, como é que você vai estudar? Como é que você vai saber que aquilo que você está vendo é o comportamento dele realmente ou é algo que foi alterado por você, né? Então, eu acho muito que o cientista, tratando com os animais, ele não quer que o animal seja, vamos dizer, um escravo dele. Ele aceita o animal tal qual o animal é, mesmo que seja agressivo com ele mesmo. Exatamente, assim, aí no meu ponto de vista, coisa mais íntima minha, a vida é livre, né? A gente age e reage conforme nossos impulsos, nossos desejos, nossos anseios. E é empobrecedor você querer que o outro haja como você espera, porque você está reduzindo toda a experiência possível a um só espectro, né? Você está reduzindo tudo que você poderia voar, correr, andar, deitar, mas você delega que só pode andar, não pode voar. Porque, na verdade, o que é o meio ambiente? O meio ambiente somos nós, o animal é o meio ambiente, eu sou o meio ambiente. A maneira como eu trato o animal, a natureza, é o ambiente. O ambiente não é só a planta, o animal. O ambiente é também a maneira como eu me comporto. O ambiente também é a maneira como o animal se comporta, né? Diante do seu nicho. Tá certo? Do seu nicho ecológico, da sua função, do seu papel na natureza. Então, ter toda essa harmonia com essa relação de diversidade, eu acho que é um grande passo para o homem se ver, né, e cuidar bem da natureza.
Então, é uma questão de respeito mesmo, você respeitar, admirar. Não é só respeitar no sentido como uma proformidade, né? Não. É o respeito como consequência do encantamento, da admiração. Porque se você não admira outro, como você não vai se admirar, né? A vida é um fenômeno muito raro, já dizia Lenin, né? Para a gente ficar nessa de reduzi-la a sua função ou a objetivo, a qualquer objetivo que a gente possa, ou expectativa, ou ansiedade. A gente Você também é um tem que aprender a animal, conviver com ela. às vezes ele demonstra uma compreensão muito boa da natureza da vida. Por exemplo, há um tempo atrás, eu vi nas notícias aí que uma criança caiu na jaula de uns gorilas. E uma mamãe gorila protegeu a criança e devolveu aos pais. O maior clima de amizade e tudo, né? O animal também tem esse lado. Quando a gente pensa em animal, só pensa que é animal selvagem, agressivo, né? Então, geralmente, quando esse animal convive com uma pessoa que não demonstra isso, né, certamente ele aprende isso. Nosso comportamento é um exemplo animal. Mesmo cuidando de um cachorro, de um gato, de acordo com a maneira do dono da casa agir em casa, o animal aprende, né? Sem que você queira castigá-lo para ele aprender mais rápido, queira fazer passar fome para ele aprender mais rápido, dar choque. A própria convivência natural ele aprende, né? Então não precisa, porque ele tem esse outro lado de que vamos dizer, uma relação muito bonita, né? Muito afetiva e profundamente pura, né? Ele faz aquilo sem nenhum interesse. Nós, homens, quando nos relacionamos, temos nossos interesses. Às vezes somos afetivos, carinhosos, por causa do interesse, da reciprocidade dos favores, né? Os animais não. Quando eles fazem isso, é com tremenda pureza. Não tem essa coisa de ganhar partido mais tarde, né? Como é que você vê essa questão? Na verdade, assim, os animais também fazem coisas por interesse também. Por exemplo, como um cão pode te pedir carinho pensando numa vantagem que ele vai te dar, que ele vai ter. Uma comida, ele pode te dar um carinho para futuramente, já pensando na comida que ele vai receber. Ou ele pode até, ou mais, ou ele pode te usar como ferramenta para subjugar e conseguir subir na hierarquia, por exemplo. Ele pode criar a amizade para poder os outros do grupo, se você tiver, por exemplo, de 3, 4 grupos, ou 2, 3, 4 cães, o cão pode usar a amizade com você para poder adquirir maior respeito e subir e ser o mais respeitado e o mais seguido pelo grupo. Então, assim, eles têm. Já foi provado que macaco prego, por exemplo, animais. Macaco prego, cachorro, são capazes de entender a lógica de troca, por exemplo. Moeda também, se você ensina eles que eles podem receber comida utilizando um totem, tipo um papel, uma moeda, e saber, uma moeda vale um repolho, uma passas. 3 moedas valem uma lasanha, vamos dizer assim. O animal vai pegar essas moedas e mais. E vai até também o alfa, vai reter as moedas para receber favores em troca. Por exemplo, sexo. Os macacos fazem muito isso. O macaco prego, chimpanzé, macaco rezo. Eles, mesmo saciados, eles tentam controlar os recursos, a comida, para poder a fêmea, que quiser esse recurso, só terá esse recurso em troca se fizer sexo com ele, com o alfa. Né? Quer dizer que o macaco é parecido com os homens, né? Muito parecido com os homens. Muito, muito parecido, em todos os sentidos. E também, do mesmo jeito que os macacos tentam controlar os recursos, eles também eles também são sensíveis a ponto de compartilhar ou defender o mais fraco, ou tirar,
distribuir o recurso para quem está precisando. Eles, assim, eles são polimórficos, eles são complexos como nós, né? Aham. Eles são tão capazes de fazer coisas belas quanto fazer coisas horríveis. Isso E também também tem depende de clima, de bioma, depende de região, da depende geolocalização. dos indivíduos, motivação dos indivíduos, da personalidade dos indivíduos, da tradição do grupo. E aí, sim, o ambiente, o bioma influencia. Ambiente com mais estresse tendem aos indivíduos brigarem mais. Porque assim, o grande lance recursos monopolizáveis, ou seja, recursos não tão fáceis de encontrar, que são fáceis de manipular, fáceis de você pegar todo o recurso e ficar na mão, e que gera muita disputa por ele, muita procura, tende a gerar grupos muito hierárquicos, com muita briga. Mas também tem a questão também da tradição, do aprendizado. Tem um estudo muito interessante com o babuíno. O babuíno é uma espécie de macaco muito agressiva. Né? É um grupo, é uma espécie que tem uma estrutura social muito hierárquica. Tem o alfa. O alfa procura, até, por exemplo, tem uma estratégia que o alfa faz, que é sequestrar os filhotes em disputa. Quando alguém tenta tirar o alfa do poder, eles pegam os filhotes e sequestram para a fêmea defender o alfa para poder não machucar o filhote. Quem é o alfa? É o chefão do grupo? Né? É o chefão do grupo. Só que tem um grupo de babuínos que, por tradição, o alfa, assim, tem um grupo de babuínos que o alfa morreu. E o beta também. E quem tomou o poder foi um macho que não tinha uma personalidade muito forte, assim, muito autoritária. Ele, ao invés de brigar muito e se integrar muito em comportamentos agressivos, agonísticos, ele era o contrário, ele procurava ter mais comportamentos afiliativos, de catação, de carinho. E com isso, todos os alfas subsequentes, até mesmo os machos que migraram e futuramente chegaram de outro grupo para esse grupo, com comportamento agressivo, passaram a adotar o comportamento mais afiliativo, menos agressivo, e se tornaram futuros alfas. Depois que esse alfa saiu, veio outros e outros. E todos os alfas subsequentes ficaram esse comportamento mais afiliativo, menos agonístico, menos agressivo. E o grupo todo também passou a ter um comportamento menos agressivo. Isso se contaminou, é como se o comportamento se contaminou, sabe? E passou a ser um grupo por 30 anos, depois de 30 anos, passou a ser um grupo bem atípico da espécie. Passou a ter mais casos, mais relações positivas, afiliativas, do que agonísticas, do que negativas. Gustavo, nós estamos aqui já no final do nosso tempo e tem muita coisa para a gente conversar, né? Tem muito assunto interessante para a gente aprender com você, com a sua experiência de biólogo. Antes eu quero lhe agradecer esse espaço que você cedeu, né? Então, muita gratidão. Com você aí a palavra final. Eu que agradeço, na verdade. Eu me sinto honrado por estar fazendo essa live com uma pessoa que eu admiro pra caramba, que é você, Joacir. Você e sua família são pessoas assim que, desde a minha infância, eu me inspirei, né? Eles são o meu exemplo, o exemplo que eu tenho de que a vida... Então, é exatamente esse negócio da vida, da experiência da vida, gerar maravilhas. Só a vida, né? Só a experiência vivida é possível resultar nas maravilhas que a gente nos encanta. Vocês são uma fonte dessa inspiração. Você, seus filhos. Então eu me sinto honrado. E a sua ONG é essencial, fundamental para o que nós estamos passando. Eu me sinto assim, então, portanto, eu me sinto muito agradecido pela oportunidade. Me sinto honrado aqui de estar aqui. E espero estar contribuindo com a ONG, de alguma forma, trazendo esse... E o que eu tenho a dizer como comentário final é
Bem, assim, é isso. A gente tem que parar, a gente tem que pensar, a gente tem que olhar para essas plantas não como paisagem, não como parte da paisagem, não como objeto, como um prédio, como mais um objeto no mundo a nos servir, mas como um ser também, como nós, como eu sou um ser, você é um ser, a gente vivente no mundo. A gente está aqui convivendo nesse planeta que é um mágico, porque está aqui vivo. Esse planeta nos possibilitou a vida emergir e acontecer das diversas formas e aparências possíveis e se manifestar das mais infindáveis e mais inimagináveis formas de expressão possível. E aqui eu estou aqui me expressando, um ser vivo, uma vida expressando, né? Essa live é como se for, eu me sinto como se fosse uma live, é como uma flor. Tá ali uma flor ali, ó. É uma flor mostrando-se no universo e convidando as abelhas, a quem quiser vir aqui colher do que essa flor pode ter a oferecer. Uma flor tem muito a oferecer, não só néctar. E tem muitos bichos que pegam essa oferta, alguns até sacanamente fazem formiga, por exemplo, fazem um furo no tubo e pegam um atalho e pegam néctar sem passar pelo tubo polínico, sem polinizar a planta. Já tem formigas que polinizam e acaba também polinizando acidentalmente, porque às vezes a formiga anda para lá e para cá e acaba topando nos pólen, nos grãos de pólen, na antera e nos estômatos e fazendo a polinização, né? Mas, assim, então, eu sinto aqui, parece que essa live é como se fosse uma flor, né? Nossa, uma árvore, nós somos uma planta, estamos trocando aqui informação jogando informação pelo mundo, né? Como diria, pulverizando informação pelo mundo, né? É isso, esse contato, esse olhar para nós. Olhar para a natureza não é olhar para o outro, é olhar para nós, né? Porque, na verdade, eu me propus, depois de maduro, com 30, 20 anos, quando eu me propus a estudar o comportamento animal, eu quis estudar o comportamento animal como terapia. Eu quero conhecer um animal, um animal que é tão distante de mim, tão diferente de mim, aquilo que eu vejo semelhança comigo, aquilo que eu vejo, se eu me ver no animal, que é tão diferente, no cachorro, por exemplo, que é tão diferente de mim, então eu estou conhecendo coisas em mim que eu não conhecia, que eu não sabia que existia, e que está presente num ser que eu imaginava ser tão diferente quanto. Como assim ele é capaz, como é assim ele tem isso que eu tenho, que eu tenho em mim, ele tem também, ele é capaz de realizar também e um ser tão diferente de mim. Isso é um exercício terapêutico de autoconhecimento que eu busquei na minha vida, o estudo do comportamento animal. Não só terapêutico, Gustavo, como isso é uma pérola, isso é um tesouro. Essa experiência que você está ocupado, que você está preenchido, que infelizmente hoje tem muita depressão, tem muita tristeza, né? E a vida pulsa com tanta beleza, a vida pulsa com tanta alegria. E a gente está quase sendo educado para, ao invés de ver a beleza da vida, o pulsar da vida, que está refletido na natureza que nos cerca, a gente está olhando para a tristeza, para os aspectos depreciativos da vida, né? Então, é muito linda a conclusão desse trabalho nosso aqui, porque dessa relação com a natureza, você aprende, apesar de considerar que a natureza é bruta, né? O animal é bruto, mas a gente tem muito que aprender com eles, né? Com certeza. O vegetal está nos servindo de várias maneiras, não só com a sombra, não só com os frutos, não só com as flores, mas se vem de experiência, porque o silêncio dessas folhas fala, né? E a gente fica antenado, nós que somos assim,
tendenciosos a ser ambientalistas, a gente fica maravilhado com tudo isso. A gente fica preenchido da beleza de tudo isso. Há muito bem-estar, há muita alegria, né? Então, isso é juventude. Juventude que tem uma sensibilidade, juventude que ele é ator da transformação social, econômica, ambiental também. Isso é ser jovem, né? Isso é ser jovem. É isso aí. Para enfrentar tudo isso, entendeu? Isso faz a pessoa bonita que você é, Gustavo. Eu é que agradeço, eu admiro muito você, né? Mas é porque há valores que a gente reverencia com muita gratidão, com muita alegria de ver um jovem como você, Gustavo. Parabéns. Eu agradeço. Beleza. Obrigado, Joacim.